Anel de fogo do dia 10 de junho e superlua de sangue do dia 26 de maio. Jesus está realmente voltando? Fique comigo depois da vinheta. Esse anel de fogo do dia 10 de junho será um eclipse solar, mas vai ser um eclipse solar parcial, onde a lua vai estar cobrindo ali o sol parcialmente, deixando uma borda luminosa, que vai ser justamente, tem esse formato de anel de fogo. Por isso, é chamado de anel de fogo do dia 10 de junho, justamente por causa, desse cobrimento parcial da lua ali pelo Sol. Será visto em vários países, mas não aqui no Brasil, Canadá, por exemplo, Europa, e será um eclipse anular. Também temos já a superlua de sangue, que vai ocorrer no dia 26 de maio. Esse fenômeno é raro e acontece em eclipses da superlua. A superlua vai acontecer então quando a lua vai estar na sua fase cheia e ela vai estar no ponto mais próximo da Terra, então ela fica muito grande vista daqui da Terra. E aí a junção do eclipse lunar e da superlua vai causar a lua de sangue, A cor avermelhada deve-se então a essa relação entre a proximidade da lua com a atmosfera terrestre, e os raios solares. Aí o Sol vai estar emitindo luzes de todas as cores, mas quando a lua está tão próxima assim, que é esse fenômeno de superlua, apenas as cores de baixa frequência, como o vermelho, vai ser refletida na atmosfera. E aí então vai tornar a lua de sangue, a lua totalmente vermelha. Então esse é o fenômeno. Vemos que tem explicação científica, mas muitos cristãos estão acreditando que esses fenômenos já são sinais da vinda de Jesus. Vamos ver o que diz Lucas 21, 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem a cabeça, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Vamos ver também Joel 2, 30 ao 32. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chama. Então, aqui a gente comprova, que esses fenômenos são sim sinais da volta de Jesus, mas apesar desses fenômenos serem sinais da vinda de Jesus, muitos vão utilizar esses fenômenos para criar uma teologia catastrófica, uma teologia que vai causar medo na população, causar pânico, e isso não é certo, não é hora da gente ter pânico nem medo. A própria Bíblia vai nos dar conselhos para quando a gente começar a ver essas coisas acontecendo. Então, essas pessoas usam desse anel de fogo, que é esse eclipse parcial, usam da superlua do dia 26 de maio, usam a pandemia, a própria guerra em Israel, para estar causando pânico e amedrontando mesmo a população. Vamos ver o que diz 2 Pedro 3, 9 ao 13. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então aqui a primeira parte já mostra um desejo do coração de Deus. Não é hora de ficar com medo, mas é hora da gente chegar ao arrependimento. Deus não quer que ninguém se perca esses dias, da volta de Jesus, mas que todos cheguem ao arrependimento, confessem o pecado para que assim sejam perdoados por Deus e recebam a salvação. Vamos continuar lendo. Visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Então aqui 2 Pedro vai nos dar conselhos de como nós devemos agir, que tipo de pessoas nós devemos ser nesses últimos dias. Então nós devemos viver de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra,
onde habita a justiça. Então aqui mais uma vez a Bíblia nos prometendo que Deus irá fazer novos céus e novas terras, né, e nova terra para que a gente possa habitar junto com Ele quando o Senhor vier, quando Jesus vier. Então o que está se destacando aqui nessa passagem é justamente o fato de que a gente pode apressar a vinda do Senhor. Então como a gente pode apressar a vinda do Senhor? A gente pode primeiramente pregar o Evangelho e viver uma vida justa, né? Que é o que diz aqui, viver de maneira santa e piedosa. E a gente deve também orar para que o Evangelho chegue até os confins da terra, porque só aí virá o fim. Vamos voltar um pouquinho em Mateus 24:6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então aqui, guerras sempre houve terremotos, sempre houve sinais, fenômenos naturais. Quando Jesus diz aqui que a gente vai ver isso, está se cumprindo a promessa dele, mas ainda não é o fim. Então quando então, de fato, virá o fim? Vamos para Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então é aqui de fato que virá o fim, quando o evangelho for pregado a todas as nações, chegar até os confins da terra, então virá de fato o fim. Então não é preciso ter medo, né? Jesus estará conosco até a consumação dos séculos, é uma promessa dele. E esse dia em que ele voltar será o dia da nossa redenção, como diz lá em Lucas. Mas, entretanto, será um dia também de grande terror, né? Um dia terrível, mas não para nós, mas para aquelas pessoas que estão se perdendo. Então, por isso que a gente deve hoje pregar o Evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam salvas. Nós podemos ser salvos. Deus fez de tudo para que nós fôssemos salvos. Ele entregou o seu Filho e quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente se torna filho de Deus. Olha o que diz João 1:12-13. Contudo, aos que o receberam, então você que recebeu Jesus, aos que creram em seu nome, você que creu no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então não é hora de ter medo, mas é hora, assim como diz o conselho de Lucas, de levantar, de erguer a nossa cabeça, porque está próximo a nossa redenção. Que coisa perfeita e maravilhosa. Estamos chegando ao final do vídeo, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com todas aquelas pessoas que você ama. Porque como eu disse aqui, nós precisamos pregar o Evangelho, mais pessoas precisam ser salvas, mais pessoas precisam conhecer de Jesus e precisam saber também que nós estamos no final dos tempos. Jesus está voltando, é uma promessa que Ele nos fez, está chegando o dia da nossa redenção. Então compartilhe e também vou deixar aqui embaixo os links para que você possa adquirir algum e-book para estar abençoando o nosso ministério. Então fique com Deus e até a próxima!